Essa mensagem foi ministrada no templo da Igreja Batista Nova Jerusalém, bairro Betânia, Ipatinga. A pergunta é válida para nós hoje também, o quanto nós estamos dispostos a entregar. Eu lembro de uma ilustração que me contaram uma vez de um rapaz. O rapaz chegou no culto, naquele dia ele tinha recebido o pagamento. E aí o que ele fez? Ele recebeu o pagamento, aí ele já separou a oferta, deixou o pagamento no bolso direito e a oferta no bolso esquerdo. Naquela época, diferente de hoje, que hoje nós temos aqui o gasofilácio, mas naquela época se passava sacolinha recolhendo as ofertas. E aí aquele louvor envolvente e aquele olhinho fechado que a gente faz, né, como todo batista faz na hora da adoração. Aí vamos cantar agora um louvor, e você que trouxe a sua oferta, e a oferta dele já estava separada, e aquele louvor, e ele de olhinho fechado, e na hora que passou a sacolinha, ele coloca a mão no bolso do pagamento, e puf, joga o pagamento lá na sacolinha, e aí continua com o olho fechado, aquela atmosfera envolvente. Ok, aí veio a mensagem, aquela coisa. No final aí depois que o culto acabou, ele vai embora, vai de ônibus. Aí na hora que ele chega para pagar o ônibus, ele bate a mão assim e fala assim: uai, cadê meu pagamento? E ele procura: cadê meu pagamento? Eu falei: não pode ser, não pode ser. Aí ele coloca a mão assim: meu Deus, que tragédia! Eu entreguei o pagamento todo, que tragédia! Como é que eu vou ficar com essa miséria o resto do mês? Essa miséria que sobrou aqui, que mal dá para pagar a passagem. Que tragédia, gente, que miséria! E, meu Deus, e agora? E aí Deus fala com ele, né? E eu? O que eu ia fazer com essa miséria que você tem ofertado? Né? O que eu vou fazer com essa miséria? Então, irmãos, o quanto que a gente está disposto a ofertar a Deus, o quanto que a gente está disposto a oferecer a Deus. E eu não estou falando de dinheiro, tá? Apesar de eu usar a ilustração aqui do rapaz, da oferta, mas eu estou falando do que o apóstolo Paulo escreveu aqui em Romanos capítulo 12. É entregar a Deus como sacrifício vivo. Como sacrifício vivo. E é nessa hora que nós somos desafiados com a letra da canção Tudo Entregarei. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fazemos várias entregas em nossa vida. E muitas vezes, ou na maioria das vezes, nós não entregamos quase nada para o Senhor. Ou quando entregamos somente o resto para o Senhor. Já ouviu aquela história assim? Eu como pastor já ouvi muito, hoje pararam um pouco com isso. Pastor, quando eu me aposentar, eu vou me dedicar mais à obra. Vai se dedicar à obra, gente? Tem aquele memezinho, não vai não, irmãos. Você passou a vida toda, você não quis se dedicar à obra de Deus. Não é depois que você se aposentar que você vai se entregar totalmente para a obra de Deus. Porque no momento do pouco que você poderia dar a Deus, né, você não quis dar. Né? Então, na vida, a gente vê muita gente se entregando e se oferecendo totalmente para muitas outras coisas. Tem pessoas que se entregam a viver uma vida de sensualidade. Tem outros que se entregam a viver uma vida de política. E nessa última eleição eu nunca vi tanto crente se entregar 1000% na política. Entregou mesmo, 1000% a política. Assim como esses, tem muitas outras entregas. Tem gente que se entrega ao seu time de coração. Outros se entregam ao amor ao dinheiro e correm atrás do dinheiro para lá e para cá. Né?
correm atrás de posses e por aí vai. Agora, na hora de se entregar a Deus, aí fica complicado. Fica complicado. Oferecer 2 horas, hein, do seu domingo para Deus, para muitos tem se tornado difícil. Ainda mais depois da pandemia. Se o camarada entregar 2 horas por mês para Deus, ele acha que já fez muito. Eu já fui domingo, é só mês que vem que eu volto, né? Que aí o pastor não me liga. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tem gente que sai, por exemplo, tem gente que sai daqui para Belo Horizonte para ver o seu time de coração jogar. Ele vai aqui no ônibus, rodando de 4 a 5 horas de viagem, isso só na ida, né? Mas quando você chama essa pessoa para o culto, ele diz assim: pastor, a sua igreja fica muito longe. Mas para ir ver o time dele de coração, ele não tem problema em andar 200 quilômetros, né? Tem gente que se entrega nas redes sociais, fica quase que o dia todo, mas quando a gente convida para cultuar, pastor, não tenho tempo, né? Então, quando eu falo de se entregar a Deus como sacrifício vivo, alguns crentes até que querem, mas mesmo assim são eles que querem ter o controle da sua vida. É uma entrega meio assim que 50%. Outros acham que Deus não quer que a gente se entregue dessa forma, totalmente assim, como você, pastor, está falando, né? E assim, eles ficam numa vida, numa eterna meninice espiritual, não amadurecem. Agora, nessa noite, eu quero dizer o seguinte para cada um: não tem como realizar o propósito que Deus tem para a sua vida se você não se entregar totalmente a Ele. Não tem como. E quando eu falo sobre entregar a Ele, é entregar a nossa vida, entregar as nossas vontades, é ser obediente à voz do Espírito Santo, é concordar que Jesus é o nosso Rei e a gente deve servi-lo acima de tudo. Né? Essa entrega, ela começa quando nós concordamos em fazer de Jesus o nosso Senhor e Salvador. Esse senhorio de Cristo, ele se estende em todas as áreas da nossa vida. Na família, no ministério, nas finanças, no trabalho, nos relacionamentos, no crescimento espiritual, ou seja, em todas as nossas áreas da minha vida. Entregar a Deus totalmente, ou se oferecer a Deus totalmente, é santificação. Nós somos de Deus, e por causa disso, a gente procura viver livres do pecado. Eu fui separado por Deus para viver somente para Ele. Então, oferecer como sacrifício vivo é entregar-se a uma única pessoa, entregar-se a Deus. Para a gente se entregar totalmente a Deus, a gente tem que renunciar a alguns ídolos que a gente mantém nas nossas vidas. E quais são esses ídolos? Você pode falar assim: pastor, você está falando para o público errado. Aqui ninguém tem imagem de escultura, aqui ninguém tem ídolo. Mas é só a gente começar a pensar: o que a gente coloca na frente de Deus? O que a gente coloca como prioridade? Sucesso? Viagem? Relacionamento? Compulsões? Qualquer coisa que tenha prioridade na nossa vida, esse pode ser um ídolo na sua vida. Então é hora de abrir mão deles, tá? Em qual aspecto da sua vida você precisa se entregar a Deus? Aspecto físico, aspecto emocional, aspecto espiritual, né? A gente precisa começar a dar os primeiros passos, entender que toda a criação ela pertence a Deus. A nossa vida ela foi apenas emprestada para nós. Deus tem todo o direito de reclamar pela nossa vida e, na verdade, até um dia Ele vai fazer isso, né? O que resta saber é se nós vamos nos curvar diante de Deus agora ou vamos nos curvar diante de Deus depois. Ele deu para nós o livre arbítrio, Ele deu para nós a permissão para decidir como será a nossa vida neste mundo, decidir como que nós vamos viver a nossa vida nesse mundo. Agora,
Ele espera, né, que você se ofereça integralmente a Ele. Corpo, alma e espírito. Não só 20%, 50%, 70%, mas 100%. Né? E a pergunta que eu faço, dentre as muitas que eu já fiz até agora, e como diz o ditado, né, são as perguntas que movem o mundo, não são as respostas. A pergunta não é assim, o que eu quero fazer para Deus, mas a pergunta é assim, o que Deus deseja para mim? O que Deus deseja de mim? Eu vou fazer mais uma pergunta para você pensar. O que você precisa entregar para Deus? O que realmente você precisa entregar para o Senhor? Quando nós aprendemos a nos oferecer como sacrifício vivo ao Senhor, o nosso coração está pronto para o propósito de Deus para a minha vida. Tá? Existem recompensas, irmãos, quando nós nos entregamos realmente a Cristo. Nós nos ofertamos a Ele e Ele dá muito mais em troca. Amém? Nós nos ofertamos a Ele, Ele dá muito mais em troca. Quando nós submetemos a Deus, a nossa vida ela começa a ser transformada. E vida transformada, ela resulta no fruto do Espírito, que é amor, alegria. Quem lembra aí? Paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. A nossa vida resulta nesse precioso fruto do Espírito. E quanto mais nos entregamos a Deus, mais somos transformados e mais bênçãos do Espírito Santo se derramam sobre nós. Pensa comigo, visualiza comigo. Você entrega tudo ao Senhor, seus problemas, as suas preocupações, e em troca Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar coragem, Ele vai te dar disposição para servi-lo, Ele vai te dar disposição para você adorá-lo, Ele vai te dar disposição para você cumprir a missão que Ele tem para a sua vida. Né? Você vai ter mais sabedoria para lidar com os problemas futuros. Você vai ter mais discernimento para as suas decisões e para as suas escolhas. Quer dizer, no fim de tudo, é uma ótima recompensa, é uma ótima troca. Né? Então, quando você renuncia à sua vontade para fazer a vontade de Deus, mesmo nas coisas pequenas, você vai estar agradando a Deus. E com certeza, Ele jamais vai te abandonar. Né? Agora, mais uma pergunta para a nossa reflexão. Eu disse aqui sobre as vantagens de se entregar totalmente a Deus. Eu disse aqui das recompensas recebidas quando nós nos entregamos, nos oferecemos totalmente a Ele. Mas eu quero ainda fazer você pensar mais um pouquinho. Mas e se Deus não me ajudasse? Se Deus não me desse nada em troca, será que eu amaria Ele? Será que eu seguiria Ele? O profeta Abacuque, ele pensou sobre isso. Né? E ele deixa bem claro. Se você um dia quiser ler o livro de Abacuque, ele é curtinho, me parece que é três capítulos. Ele deixa bem claro que ele se alegraria em Deus, apesar de toda a dificuldade que seu povo sofresse. Em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, ele diz aquela famosa frase, a gente só decora quando vira canção, né? Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia, glória a Deus. Apesar do futuro do povo que Abacuque fazia parte, o povo de Judá, apesar do futuro de Judá não ser muito bom, o profeta Abacuque decidiu seguir a Deus. E você está disposto a oferecer a Deus? Mesmo que Ele não faça nada por você?
Você está disposto a oferecer a sua vida diariamente a Deus como um sacrifício vivo? Você saiba assim que se você não oferecer a Jesus, automaticamente você está oferecendo a uma falta de esperança, porque Jesus é a nossa esperança. Então, quando se fala de entrega, só existem duas opções: ou você entrega a Deus, ou automaticamente você está entregando ao diabo. E para terminar aqui, diante de todos esses pensamentos que nós fizemos aqui, eu quero usar o exemplo de Maria, a mãe de Jesus, para vocês entenderem essa questão de se entregar radicalmente ao Senhor. Maria, ela estava prometida a José, o que seria aqui no nosso tempo como uma espécie de noivado. Maria tinha os seus sonhos, Maria tinha os seus planos, Maria tinha os seus projetos. Ela seria a dona de um lar, né? Ela formaria uma família com José. Mas quando o anjo Gabriel aparece para ela, anunciando assim que ela seria a mãe do Salvador do mundo, e lá em Lucas, no capítulo 1, versículo 38, depois que ele anuncia, ela diz assim: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Você sabia que Maria, ao dizer sim ao projeto de Deus, ela estava abrindo mão dos seus planos, dos seus sonhos, dos seus projetos. Maria, ela corria o risco de ser apedrejada, ela corria o risco de ser morta porque ela estaria grávida sem se casar, o que naquela época, pela lei de Moisés, era passível de morte. Ela poderia morrer, gente, mas ela entregou todos os seus planos, todos os seus projetos, ela deixou a sua vida nas mãos de Deus. Deixou sua vida nas mãos de Deus. Se você fosse Maria, se você estivesse no lugar de Maria, o que você faria? O que você faria? E agora, o que você está recusando oferecer a Deus hoje? O que você está recusando oferecer a Deus hoje? É uma pergunta para você refletir. Hoje eu quero colocar muitas perguntas para você refletir e pensar sobre isso. E para terminar aqui a mensagem, eu quero proferir uma bênção aqui sobre a vida de todos que estão aqui. A bênção de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 21, que diz assim: que você seja vaso para a honra, santificado e idôneo para uso do Senhor e preparado para toda boa obra. Você recebe essa palavra? Você recebe essa bênção? Em nome de Jesus, receba essa palavra. Vamos orar então, mais uma vez?